Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast de ET para T. Os anteriores a gente trouxe o meu marido, o meu filho, mas esse eu realmente decidi trazer a pessoa que fica do meu lado o tempo todo, que me ajuda a entender como que a ciência lida com o diagnóstico, com o tratamento em si. E eu trouxe aqui duas pessoas incríveis. A Aline, que é a minha analista ABA, e ela é psicopedagoga. Enfim, ela vai se apresentar para vocês. E a filha dela, Sofia, que está no espectro e tem muito para compartilhar com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. A gente tá tentando organizar nossa agenda, né? Mas hoje deu certo. Hoje deu certo. Aline, fala um pouquinho do teu currículo para o pessoal entender. Depois eles vão ver a pessoa incrível que você é, mas eu acho que é importante falar do seu currículo para o pessoal saber com o que estão lidando. Ah, que isso. Bem, meu nome é Aline, muita gente já me conhece de escola, 33 anos na educação do estado do Rio de Janeiro, e nesse tempo eu trabalhei muito com a questão da língua portuguesa, com currículos de língua portuguesa também para o Estado, efetuando esses currículos, né, com uma equipe, dando aula, e sempre ligada também à educação especial, porque no Estado a gente tem sempre tem cursos, né, atualizações sobre educação especial. Mas eu tenho para dizer para vocês que realmente sempre vi isso no âmbito institucional, que é o âmbito da escola. E para mim, quando a minha filha nasceu, foi uma surpresa. Quando eu casei, eu já casei sabendo que o meu marido precisava de algum auxílio. E a gente foi a muitos psiquiatras e tudo mais, e a gente não fechava diagnóstico. Fechava sim, fechamos muitos diagnósticos errados, né? E ele foi medicado de forma errada também, o que trouxe pra gente sempre muito sofrimento. E aí, com o nascimento da minha filha, havia algumas características nela que tornavam a Sofia muito diferente das demais crianças, mas a gente sempre achando assim, ela é muito inteligente, era sempre o que a gente escutava, muito inteligente, muito inteligente. Por que eu estou dizendo que isso é o meu currículo? Porque na língua portuguesa, eu cheguei, fiz o mestrado na UFRJ, dentro da educação, fiz muitas pós-graduações, perpassei por muitas faculdades, tanto federais quanto estaduais, fazendo pós-graduação, sempre na minha área de docência e também de gestão escolar. Quando eu comecei a ter mais relacionamento com essa questão da psiquiatria, por causa do meu marido, e a minha filha, muito diferente, a minha filha começou a piorar muito nos sintomas, e aquilo que era engraçado, era assim, nossa, que criança diferente, passou a ser estranho para ela também. Começou a causar sofrimento para minha filha. E chegou um ponto que eu não havia... eu sempre fui muito estudiosa, eu sou autodidata, e eu comecei a procurar soluções para minha família, porque meu marido, a gente já tinha o problema que cada psiquiatra mudava o diagnóstico. A minha filha agora aparentando sofrimento psicológico muito grande, e eu não sabia de onde vinha isso. Aí sim, hoje eu estou aqui conversando com vocês porque a partir desse momento eu me debrucei como autodidata que sou, em busca de aprendizagem focal em cima das questões do meu marido e da minha filha. E quando a minha filha foi então que eu soube o que era uma avaliação neuropsicológica, que eu não sabia nem o que era isso antes desse momento, estudando é que eu fui saber da existência disso, procurei, em Teresópolis não tinha, achei um que vinha de fora para atender, e foi ali que começou então o meu despertar para a questão do PCD, e eu já fui para o psicólogo com um diagnóstico dentro do meu coração, porque eu tinha feito testagens com a minha filha e com o meu marido a partir de todo esse histórico de aprendizagem que eu tive dentro da avaliação, que depois eu fui saber que era uma avaliação neuropsicopedagógica, que é o que eu faço hoje.
né? E aí sim, me debrucei nas pós-graduações que pudessem me dar, né, hoje a oportunidade de trabalhar com a LIS também, que é a formação com a qual eu trabalho com a LIS, é ABA, né? Análise do comportamento aplicado, que se fosse ficar em português ia ser ACA, mas ficou uma coisa muito feia, então ficaram com a questão do behaviorismo, né? Que é um nome behavior, vai vir, é inglês, né? Então fica ABA em português, análise do comportamento aplicada, que é o que nos uniu, né? Fora isso, o conhecimento de neuropsicopedagogia e psicopedagogia também foram importantíssimos para eu estar aqui hoje com vocês. Aline, uma outra coisa também que sempre Deus apontou para mim quando eu te conheci é esse teu mestrado em análise do discurso. Você vê que Deus já tinha desenhado, porque a tua percepção do outro é diferenciada. Porque você observa a coerência, né, no discurso, em tudo. E isso te traz um olhar apurado, afinado, né, refinado. No mestrado, quando eu fiz o mestrado em língua portuguesa na UFRJ, nós tínhamos essa disciplina que ela ancorava todo o curso, né? Havia outras disciplinas, mas essa era uma âncora do curso, que era análise do discurso. E eu realmente me encontrei ali. E isso ficou adormecido por muitos anos. Por quê? Porque na escola tradicional você realmente não tem muito espaço para essa análise do discurso, que em 1960, por aí, ela estava muito de mãos dadas com a psicologia, nesse processo que a Liz falou, do reconhecimento das pessoas a partir do seu discurso. Não é para saber se está mentindo, para se está falando a verdade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma da pessoa argumentar e trazer até pra gente a ideia do seguinte: ela está se protegendo nesse discurso. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, mas ela coloca um outro discurso para que ela aparente estar bem diante dos outros, mas na verdade ela está em sofrimento. E a análise do discurso me fez entender muito isso. Olhar para alguém e falar: tá tudo bem com você? Tudo ótimo. E dentro desse processo eu falar assim: não, acho que não. E trabalhar com o discurso na busca de auxiliar o outro realmente, né? Então realmente foi aí que eu me achei mesmo. E eu queria que você se apresentasse, Sofia, e explicasse a importância, né, do diagnóstico para você. Porque muitas mães têm medo, pais, né, têm medo de buscar o diagnóstico, com medo de que a pessoa vai sofrer mais, que vai ser uma âncora que vai derrubar a família toda, que vai ser um estigma, mas que, se isso for trabalhado de uma forma correta, de uma forma transparente, pode ser libertador. Eu acredito que foi para você, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, eu sou a Sofia, eu tenho 15 anos de idade e eu gosto muito de música, tenho vários hobbies e penso muito no meu futuro com relação à música e tudo mais. E eu sou autista, né? Do grau, se a gente fosse pensar antigamente, seria o Asperger, que é um grau mais leve, mas não importa, né? Tanto assim, porque de qualquer forma a gente sofre bastante. É leve pra quem, né? Então, o que aconteceu comigo é que desde muito pequena eu sempre suspeitei que eu não era normal, como todo mundo é, né? Não todo mundo, porque todo mundo tem alguma coisa. De perto ninguém é normal. Mas eu sempre percebi que eu não era como as outras pessoas eram e que eu tinha algo de diferente. E eu sempre questionei a minha mãe, eu perguntava pra ela: mãe, você tá escondendo algo de mim, porque eu tenho alguma coisa, não é possível. E ela falava: não, você é muito inteligente, você não tem nada, você se comunica bem, você faz tudo bem. E o que isso começou a fazer pra mim foi que eu comecei a me culpar muito, sabe? De tudo que acontecia comigo, eu botava a culpa em mim, porque nada explicava. Eu também. Então a explicação era eu ser o problema. E quando esse diagnóstico chegou pra mim, foi libertador demais. E uma coisa que eu penso muito é que a gente não muda quem a gente é quando a gente recebe o diagnóstico. Exatamente. A gente só descobre. Então, assim, se eu passei 15 anos, 14, né, da minha vida, sendo autista,
e eu não sabia, isso não vai mudar nada em quem eu sou e em como eu ajo. Vai mudar apenas no autoconhecimento que eu tenho. Porque, assim, não faz tanta diferença assim você só se descobrir. Você não vai ser uma âncora qualquer coisa, vai ser uma âncora muito maior você se culpar do que você é. Porque não vai ter uma explicação plausível, principalmente eu que sou uma pessoa muito lógica, né? Eu gosto muito de lógica. Não vai ter uma explicação plausível pra mim o porquê de eu ser tão diferente. Então vai acabar sendo um peso muito maior eu não ter esse diagnóstico do que eu acabar tendo e só me descobrir melhor e saber lidar melhor com a minha forma de ser. E o diagnóstico do seu pai? Como é que foi revelador pra você? Você já sabia? Como é que foi? Eu e meu pai, a gente tinha um relacionamento meio complicado. Claro, dois autistas. Sim, a gente batia muito de frente. A gente batia muito de frente Leandro um e com o Edson outro. também. Porque acabava sendo muito rigoroso. Todas as nossas palavras, elas eram muito levadas literais, ao né? pé da letra. E assim, tipo, era muito complicado, porque meu pai falava as coisas da boca pra fora porque ele tava nervoso e eu levava pro meu coração. E assim, a gente teve muitos embates lá em casa, muita coisa Não ruim. gosto do meu pai, mãe. Sim, meu pai é uma pessoa horrível. Eu falava isso, né? E assim, quando a gente descobriu que não era culpa dele, nem minha, não era porque ele não gostava de mim ou porque eu não gostava dele, foi algo muito libertador, porque eu descobri que não era culpa de ninguém. E que ele era culpado, né? Porque a gente Sim. fica buscando o culpado. Quem é o responsável por essa crise? E eu descobri, assim, que ele não fazia nada por mal. Era uma coisa que ele não conseguia controlar. Reagia, né? Ele reagia. Era uma reação natural do corpo dele que ele não conseguia controlar, né? E quando ele começou o tratamento, nossa, ele mudou totalmente. E você começou o tratamento também? Eu comecei o tratamento, eu virei uma pessoa menos desagradável. Desagradável como? Por que eu era muito chata. Desmaiava. Eu desmaiava. Assim, além dessas questões comportamentais, era muito difícil pra mim também. Porque eu vejo da primeira pessoa, né? Mas assim, eu consigo me colocar no lugar das outras pessoas e entender que eu também era uma pessoa extremamente desagradável. Porque, assim, eu não sabia me comunicar. Eu tava ao ponto de me tornar não verbal ali. Porque eu tava totalmente... É incrível isso que você tá falando. fechada. Porque a pessoa vai se fechando, pra ela caminhar no espectro e parar de falar, não custa. E foi né? muito sério, isso que ela tá falando não é nem exagero, não. E é bom que os pais ouçam isso com verdade, porque o que aconteceu com a Sofia foi que ela foi parando de falar, e ela falava tudo, ela falava para eu falar, né? E na escola, ela tinha embate com o professor de uma forma horrível. E aí nós, pela aprendizagem, né, da análise do comportamento aplicada, eu pude orientá-la e orientar os professores como lidar com isso, mas ela estava sentindo que era muito ruim toda vez que ela tentava se comunicar. E aí ela foi ficando com a boca mais fechada. Pasmem vocês, ela foi parando de falar. Ela chegou a um ponto que ficava falando assim, e a gente já não entendia mais o que a Sofia falava. E aí ela, quando a gente falava assim, que Sofia, fala direito, ela falava, deixa pra lá. Então, quando ela foi à fono, uma das fonos falou assim, ela fala assim mesmo, olha o perigo, a minha filha ia parar de falar. E aí eu falei, achei tão absurdo que eu falei, tá. E saí, nem discuti, porque eu vi assim, capacidade nessa não tem, né? Então, procurei outra fono, falei com ela o que ela tinha passado, e ela chegou pra mim e me explicou tudo, que teria que reaprender realmente a articular. Sofia não tinha mais articulação, a ponto de um dos exercícios, ela pegar uma rolha e só pedir pra Sofia fazer isso, colocar a rolha entre os dentes. E a Sofia não conseguiu fazer porque sentia muita dor. Olha onde nós chegamos. Para abrir a boca, para eu botar uma rolha, ela sentia dificuldade. O que ela fez? Ela cortou a rolha no meio, na horizontal, e começou o trabalho por aí. Graças a Deus, ela estava grávida, essa fono, e graças a Deus deu tempo dela reabilitar a Sofia. Então, ela realmente estava perdendo a capacidade de fala.
Então, Sofia, agora eu queria que você me falasse um pouco, isso é uma curiosidade como mãe ativa e uma AT pro pai e pro meu filho, né? E a sua mãe também, ela é a sua AT e a AT do seu pai. Eu queria que você falasse como é ter uma mãe tão preocupada, tão dedicada, tão disposta a participar desse processo terapêutico na casa de vocês. Não né? pode falar que eu sou chata. Ela pode falar o que ela quiser, saco. tá livre. Fala Nossa. pra mim. Fala pra mim. O que você acha disso? Olha, Como é que é? Eu acho que se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui falando agora. É isso aí. Né? Porque, primeiro, não estaria falando. E se ela não tivesse a mentalidade que ela tem, de entender que, principalmente que existe uma patologia que não é, principalmente nessa área dos cristãos, né? Que não é demônio, que não é alguma coisa que é culpa dela. Ah, ela é esquisita, deixa ela. É o jeitinho dela. Isso é uma coisa que as pessoas falam pra confortar, mas acaba deixando a pessoa pior, né? Eu acho que se não fosse essa mentalidade que a minha mãe, que a minha mãe tem, essa maturidade que ela teve de entender que pode sim existir um problema e pode sim ser na família dela e que não ocorre só com os outros. Sensacional. Eu acho que isso foi extremamente importante, porque se não fosse isso, eu não teria um relacionamento bom com meu pai. Eu não teria um relacionamento bom com meu pai. Eu não teria um relacionamento bom com ninguém. E eu acho que foi muito, muito, muito importante ela se especializar nisso, né? Ela se dedicar tanto a tudo isso que ela se dedica, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Sensacional. Que bom E que você às tem vezes essa pode sim ser meio sufocante, porque... porque a gente tem esse olhar, né, de fora, o pessoal, eu não, mas o povo, né? Ah, essa mãe, olha como é que ela viaja, ela acha que tá dentro da cabeça da filha. Ela não sei o quê, só que ela realmente, eu, por exemplo, com o Leandro, eu sei quando ele está fazendo aquilo ali e quando ele não tá. Eu sei quando é discurso próprio e quando não é. A pessoa de fora não vai entender. Se eu falar isso com alguém, a pessoa vai falar, essa mulher é louca. Mas uma mãe que realmente se disponibiliza, porque a gente cura a gente primeiro. Para participar disso tudo, houve uma cura nela, em mim, primeiro. E é por isso que a gente consegue. Mas que bom que você tem essa visão. O Leandro também tem. E eu acho que é importante as pessoas que julgam muito de fora, né? Ai, coitadinha da Sofia, olha lá, a mãe dela não sai de trás dela. Pior quando é com o marido, né? Porque o Ricardo, antes do diagnóstico, o diagnóstico do Ricardo veio exatamente 6 meses depois do diagnóstico da Sofia. Porque quando ele ia responder os questionários relacionados à Sofia, ele falava assim, ela não tem nada, eu sou assim também. É igual o Edson. Eu também sou assim. Isso aqui também sou. E eu olhando, né? Eu olhando, falei, Senhor, graças a Deus, eu acho que eu consegui encontrar o diagnóstico da minha filha. Foram os 2 de uma vez. Foram os 2 de uma vez. Aí o meu amigo, um beijo pro Bruno Secade, um neuropsicólogo fascinante. O Bruno, eu trabalho com o Bruno hoje. É um presente pra minha vida. O Bruno falou pra mim, Aline, olha, dá uma olhadinha no seu marido também. Foi ver um não já é fez mesmo? strike, né? Não é? Acabou que eu fiz Todo uma mundo. avaliação neuropsicológica que não é barata, mas, Bruno, eu sei que você investe muito. Bruno, essa semana, vou fofocar. 6 mil reais que ele comprou de testes. O pessoal acha que, né, da cabeça da pessoa. 6 mil reais. Então, uma avaliação neuropsicológica não é cara à toa, não. É porque tem todo um Isso foi, investimento. ele já faz avaliação, ele continua fazendo avaliação e ele teve que comprar agora 6 mil reais de material. É muito dinheiro. Então, a avaliação é cara, mas eles gastam muito também. E aí ele falou, né, acabou que foram 2 autistas pelo preço de um, né? E aí, o psiquiatra, então, quando viu, ele ficou mais um tempo com o Ricardo limpando da depressão e tudo mais, e no final deu também o diagnóstico do Ricardo. Então os 2 são diagnosticados e o Ricardo foi um caso desse que as pessoas achavam que eu era exagerada. Isso aí. Né? Ele ela ficava paricando o marido. Ele desregulava com muita facilidade, principalmente quando era chamado para ir. E o que ele é? Explica qual é o trabalho dele. Ele é um autista de altas habilidades e ele
É muito inteligente também, fez um mestrado em biologia na UFRJ, os professores falaram que o trabalho dele foi o nível de doutorado, né? E ele é professor de biologia com 2 matrículas no estado do Rio de Janeiro e, assim, apaixonante, não é porque meu marido não, eu trabalhei, fui diretora dele também na escola, e se tem um professor que nunca obteve uma reclamação sendo feita em direção e nada disso, é muito querido, é o Ricardo. Um beijo, Ricardo, te amo muito. E o Ricardo, ele também me protege muito, sabe? Muito, me protege demais, é um marido e tanto. Mas eu passei muito tempo, por exemplo, a gente tinha que ir a algum lugar, principalmente em festa de família. Ele não ia, então as pessoas achavam às vezes que eu era culpada. Né? Ou então a relação não tá boa. Não tá boa. O negócio não tá bom lá. Já passei por situações difíceis com isso, da família achar que eu mandava no Ricardo. Quando ele desregulava em casa, falando, não quero ir, não vou, não quero ir. Eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? E a culpa muitas vezes caiu sobre mim. Agora você tá me contando aqui, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois do laudo, eu botei o laudo numa bandeira e saí mostrando, ó, ele é assim, ó. É isso. Aí todo mundo entendeu. Uma coisa que eu lembrei que o período mais estressante pra mim da avaliação não foi só a avaliação, que é muito cansativa, né? Porque você literalmente suga totalmente a pessoa pra você entender tudo dela, né? Tem um motivo, não é maldade, mas... Por isso que eu não acho que nem é caro, gente. É um investimento que vale a pena. São 11 sessões, né? Dependendo. Até 12 sessões. Até 12. E se precisar mais. Então, com esse scanner, né, que eles fazem, é sensacional. Mas eu acho que o período mais estressante pra mim foi o da espera desse diagnóstico. Porque foi o período que eu mais me culpei. Porque eu pensava, gente, e se eu não tiver nada? E se isso tudo for frescura? Chegarem pra mim e falarem, você não tem nada não, é normal, todo mundo é assim. Você tá desmaia à toa, você não pode ficar perto de barulho à toa, você não pode ficar perto de luz à toa, você é uma à toa. Então, assim, eu tinha muito medo disso acontecer. Você é um ET. Não come de tudo à toa. Eu tinha muito medo disso acontecer e o diagnóstico foi libertador pra mim por essa questão de ser colocado pra mim que não era culpa minha. Então, assim, isso eu só lembrei agora, Sim, né? Não, tem que do falar. momento Tem mais total estressante liberdade pra aqui. mim, mas o mais libertador foi quando eu recebi o laudo, né, do Dr. Rafael, que ele me entregou. Eu fiquei muito feliz. Depois recebeu o presente do psiquiatra também, Sim. que colocou ali o adendo do TDAH. Ele foi adicionando, né? E foi muito bom pra mim. E a Sofia, ela é medicada, né? Nem todo autista precisa de medicação. O Leandro não toma, né? Por enquanto. Alguns iniciam tomando alguma coisa para um TDAH, alguma coisa assim, e outros, aí que a gente fala do suporte, né? Do nível. O nível, na verdade, é o nível de suporte que essa pessoa precisa para poder viver a vida bem. A Sofia, ela é nível 1 de suporte, mas ela toma medicação. E a pessoa falou assim, mas não é nível 1? Mas o suporte é assim, ela pode ir à várzea sozinha. Eu posso confiar hoje a Sofia um Uber, que nós temos, um beijo Adriana, que é a Uber que nos ajuda nesse sentido. Né? Ela leva a Sofia para mim ao shopping, Sofia passa lá à tarde, vai ao cinema, vai ao Bob's, tem o cartão de crédito. Claro, com limite, né, gente? Pelo amor de Deus, porque é adolescente como qualquer outro, né? Ela já teve hora de pagar para todo mundo, e aí, né, eu que me ferro, né? Então, mas então ela o nível de suporte 1, graças a Deus, o nível de suporte 1, ele consegue levar bem a vida. Só que não é por isso que não tem seus problemas. Sim. Por exemplo, a Sofia desmaia, ela nunca poderia estar aqui nessas luzes se ela hoje não fosse medicada. Entendi. Ela ficava perto de uma coisa assim, ela falava, mãe, eu acho que eu tô... E desmaiava. Mãe, eu não tô bem, não. Porque a Sofia... Muito estímulo, né? É isso, Sofia tem problema com estímulos, mas ela tem problemas sérios com estímulos. O que acontecia? O meu corpo, ele não estava gostando de alguma coisa e ele procurava uma fuga. Sim. E essa fuga, normalmente, era desligar, né? Através do desmaio. Então, uma vez eu estava na escola com a professora de português que eu amo demais, a Thaís, ela é maravilhosa. Beijo, Thaís, você é incrível.
ela tava lá conversando comigo e eu falei, professora, eu acho que eu não tô bem. E, Eu puf. literalmente caí no meio da frase. Então, assim, é muito importante a medicação. Sim. Porque sem a medicação eu sou assim, né? É, isso aí. E eu queria saber de você o seguinte, na escola, o fato de você ser autista e declarar isso, porque tem muitas famílias que os filhos, quando são diagnosticados assim, com uma certa idade, eles preferem não falar. O que você acha disso? Queria saber. Olha, é meio complicado, porque tem pessoas e pessoas, sabe? Porque, assim, tem professores meus que não aceitam, que falam que isso não é de verdade. É moda agora. Todo mundo é autista, tem um Aham. monte de autista. Nossa, muita coisa. Mas, assim, tem outros professores, como a minha professora de português do momento, que é outra também que eu adoro demais, a Ellen. Ela me apoia muito, porque o filho dela também é autista. Ah, ela vive isso. E ela tá sempre ali ligada, ela tá sempre vendo se tá acontecendo alguma coisa que tá me desregulando. E assim foi na como aula todos, né? dela que ela ligou o ventilador e você, pum! Sim. Não, ela me ajudou muito, porque o ventilador da escola, ele ia por baixo da luz. Então ele ficava girando e a luz ficava piscando. Entendi aí, pronto. Aí ela percebeu que eu tava fazendo prova e eu tava assim, tipo, já tava morrendo ali, né? E ela falou, Sofia, é o ventilador. Eu nem tinha me ligado que era o ventilador. E ela já me disse que era o ventilador, desligou. Ela foi uma bênção ali, ela me ajudou muito. Mas professores como ela, eles são incríveis pra isso. Mas o problema também, às vezes, são os colegas, sabe? Porque, assim, quando eu cheguei na escola, eu tinha meu diagnóstico já. Foi a primeira escola que eu já cheguei com o diagnóstico. Porque Você a outra- saiu de uma Eu por saí de causa uma do diagnóstico. É. E assim, eu cheguei lá e um certo dia eu falei. E eles ficaram todos assim, né? Tipo, meu Deus do céu, e agora? E eles me perguntaram, Sofia, você tem algum problema se a gente brincar com isso, de alguma forma assim, levar numa boa? Eu falei, não, é até melhor, né? Porque a gente consegue lidar com as situações bem. Se a gente levar a vida de uma forma leve, ela fica menos pesada. Mas assim... Não, e vocês brincam com tudo, né? Por que não vai Sim, brincar com por quê? isso, né? Então, assim, tem que saber um limite também, porque algumas Respeito, vezes né? eles extrapolam um pouco às vezes, mas eles são maravilhosos também. Porque, assim, chegam alguns momentos que numa discussão, alguma coisa assim, eles trazem isso à tona, sabe? Então ficam falando assim, fica quieta, você é autista, você não pode nem falar nada. E então, por eu que fico eles assim, falam isso? É porque ela vem com muita lógica. Sim, mas assim, Ela vem com a lógica Asperger. por exemplo, E aí eles não querem essa lógica. A gente tá numa discussão sobre alguma coisa muito importante. Por exemplo, religião. E a gente tá discutindo sobre isso e eu dou um argumento plausível. E eles não querem aceitar o meu argumento. Eles falam, cala a boca, autista. Você nem sabe falar nada. Você Olha, quase virou não verbal. Aí eu fico assim, gente, aí tem limite, né? Tem uma situação que eu achei Porque- engraçadíssima, que o professor chegou e falou assim, gente, fala sério, o que vocês gostam mais? Vocês gostam mais de mandar ou de obedecer? Aí todo eu mundo, falei, de mandar, não sei o que. Aí a Sofia falou o quê? Depende, professor. Ele falou, por quê? Aí todo mundo, lá, do contra, não. Aí eu falei, gente... Ela Porque- ficou pistola, ela chegou em casa totalmente regulada. porque assim, gente, as pessoas elas querem uma resposta minha, pedem minha resposta, aí eu dou minha resposta e eles não ouvem o que eles querem ouvir e ficam Aí assim, ficam frustrados. não gosto de você. Só que não. Entende? Aí vem a questão do nível 1, porque, por exemplo, nesse dia, ela desregulou de uma forma tal, e o desregular, quando a gente fala assim, é não conseguir estar sem o apoio. Ela fica meio que perdida nas ideias, né? Eu tive que buscá-la de Uber na escola. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí quando ela entrou no carro, o motivo era esse. Que o professor tinha falado isso e ela falou que depende, porque você obedecer uma pessoa que dá ordens ruins, por exemplo, né? Uma topeira, né? Eu não vou entrar nesse Não, assunto. tudo bem. E aí, obedecer pode ser até melhor. Sim. Obedecer Dependendo é de- seguro, muitas vezes. É, né? e Às vezes você evita uma responsabilidade. Exatamente. E é muito mais leve pra Mas você. as pessoas são treinadas para não obedecer, né? Infelizmente. Ele aí, fala que ele forma líderes, mas... Você tem que criar a sua própria regra, só que não é assim. aí que a você banda vê o toca. AT, a importância do AT. Porque assim, eu ali fui um AT. Eu tive que buscá-la Sim. de Uber. E a partir dali, então, ela teve o suporte
dela, nível 1, teve o suporte, precisei pegar a mochila e tudo, ela foi meio desorganizada, aí no meio do caminho ela me contou o que era, né? Então, olha só, nessa hora, isso é importante para ela. E isso levou a Sofia a uma crise. Se uma pessoa não é AT, ela vai falar assim, tu tá de palhaçada, né? Daí... Que tu me chamou... Eu tô gastando Uber por causa de uma discussão. Que isso? Mas daí que vem a importância da terapia da psicologia. Sim. Porque o remédio, ele não vai saber... Não vai ensinar você a lidar com as situações. Isso aí. Ele vai tratar os sintomas. A psicologia... E às vezes não dá conta deles. Sim, e a psicologia, ela vai tratar o motivo dos sintomas. E agora eu quero entrar na pergunta que eu ia fazer. E o AT, o que você acha dessa figura? Olha, eu acho ele muito importante, independentemente, né? Porque se a gente precisa, a gente tem que ser humilde e falar que precisa. Não adianta você chegar e falar, não, eu preciso de zero ajuda, porque ninguém é assim. Mas é complexo você ter uma pessoa atrás de você. Sim. Mas... vamos pra academia, vamos pra aula de não sei do que, e vai junto e fazendo intervenções. Como que é isso? Se você tivesse um AT? Olha, eu não enxergo minha mãe como minha AT, porque ela não tá lá sempre, né? Assim, quando eu preciso, óbvio que ela tá. Sim. Mas eu, pelo menos... Mas eu trabalho o dia inteiro? Não. Como é que é o meu trabalho de dia inteiro? Deixa eu terminar. É porque o que acontece? Eu não preciso de um AT, aparentemente. Porque, assim, quando eu crescer, eu vou poder ser independente. Eu não vou precisar de alguém ali, né? Porque eu cresço, normalmente amadureço, e também com a questão da psicologia, ela me ajuda a lidar com as situações diárias, até o TO mesmo, tudo mais. Mas a minha mãe, ela tá sempre que eu preciso, atenta a qualquer coisa. Então, assim, mesmo que ela esteja trabalhando e eu precisar dela, ela vai lá. Então, mas você sabia que o AT, a figura... Foi até bom você falar isso, porque como a gente está aqui falando, esse podcast é para falar de autismo, falar de ciência e falar de AT, que é uma coisa que a gente está lançando, né? O AT, ele não é para a vida toda, não. A nossa proposta é que ele acabe logo. Por quê? Que ele atue justamente na autonomia. Então, a AT do Leandro... Ela até falou, eu queria ficar com ele até ele se formar. Eu achei lindo essa proposta dela, porque ela ama o Leandro, ela quer estar com ele. Mas não é o que eu quero. Eu prefiro que ele fique logo com autonomia. Por quê? Por que o AT há um investimento tão grande nisso? Né? Assim, horas com aquela pessoa, mas é por pouco tempo. A ideia é que ele seja liberado. Por quê? Se o AT tivesse nesse caso com você na tua escola... O que ele ia fazer? Ele não ia se meter, ele não ia estar se metendo, porque o AT, o papel dele não é ser babá, não é ser professor, não é ser nada disso. O que ele ia fazer? Ele ia documentar todas as suas reações. Então, deu um negócio no ventilador, pá. Aí ela tem mania, ela tem o hábito de fazer não sei o que, não sei o que. Coisa que você não repara. O AT ia documentar isso e mostrar para analista. A analista ia avaliar. E aí eles vão criar estratégias para que você melhore. Então... Mexe no seu PEI também, no plano de ensino individualizado com a escola. Sim. Então, ela vai criar uma estratégia para que você tenha uma autonomia mais rápida. Por quê? Porque vai nos pontos onde você hoje não dá conta. Que a tua mãe atua, mas que se uma criança ou um jovem que não tem uma mãe com esse olhar, que tem outros irmãos... Porque não é normal isso, entendeu, Sofia? Não é normal isso. Então, assim, também tem o seguinte, a Sofia, eu falei com ela, né? O período que eu trabalho, como eu trabalho muito. Só que eu trabalho de uma forma que ela precisou, eu estou lá. Ou o pai. Nós já moramos, nós já temos um local específico onde fica a escola dela, o nosso trabalho e tudo mais. Então, a gente vai até Agriões ali e volta na parte ali do alto, perto da Santo Antônio. Esse é o nosso local ali de raio, né? Raio de atuação, né? Então, ela está sempre assessorada. Só tem o seguinte, o adolescente, quando precisa de AT, se for o caso parecido com o da Sofia, ele vai precisar de AT até aproximadamente, vou exagerar, mas não exagerando também não, até mais ou menos 24 anos, que ele precisa dessa atenção maior.
Por quê? Porque a gente tem um desenvolvimento, o neurodesenvolvimento nos dá essa liberdade a partir dos 24. Isso do nível 1, de suporte, o neurodesenvolvimento, ele vai chegar num ponto onde o jovem vai ser mais independente ainda. Então, eu e a Sofia conversando sobre isso, nós, inclusive, criamos espaço, né, Sofia, assim, de tempo, para que a Sofia faça a faculdade de uma forma que para ela seja mais confortável, que ela estude o que ela quer e de maior proteção para ela mesma, para ela ficar tranquila. E depois dessa faculdade, se ela quiser bater asas e voar para fazer em qualquer lugar do mundo, ela está preparada. Por quê? Porque vai coincidir com esse momento do neurodesenvolvimento onde ela vai ser dona de si 100% e ainda sendo autista suporte 1. Só que aí ela vai saber correr atrás desse suporte. Sim. A independência, a autonomia é você saber correr atrás do suporte. Saber pedir ajuda, né? Uma pessoa que tem asma, por exemplo, ela tem asma pro resto. Se ela tem asma pro resto da vida, uma bronquite pro resto da vida, ela precisa estar sempre com a bombinha dela, precisa estar sempre num lugar onde ela tenha bons cardiologistas, pneumologistas, né? Algumas especialidades médicas ótimas que estejam ali com ela quando precisar. Ela pode ficar 1 ano sem precisar, mas ela sabe onde ir. Então isso é um suporte. Isso é. Né? Todo mundo precisa de um suporte. Agora eu fico pensando, pensa comigo. Pensa você com 26 anos, vamos dizer, tá? E aí, você tá numa empresa. Se nessa empresa, eles exigem... Porque as empresas, você acha que as empresas... Se a escola não tá pronta, que é um ambiente acadêmico, onde as pessoas deveriam se interessarem em estudar e não falar besteira, né? Mas que, infelizmente, a gente tá assim, de professor que não tem vergonha de falar um negócio desse, né? De nem questionar, assim, pô, vamos pensar, né? Será que tá todo maluco? A mãe é uma mulher séria, o pai... Poxa, e ela, né? Vamos analisar, porque não é uma pessoa assim que... Mas mesmo assim, qualquer pessoa, eles acabam... Aí virou... Hoje em dia é moda, todo mundo é autista. Tá bom. Aí, você tá numa empresa que aceita PCD. Por quê? Porque ela vai ter vários benefícios em licitações... Ela tem imposto, tem um monte de coisa. O interesse dela é mais financeiro do que social. E a maioria infelizmente, né? Claro que é. Mas, enfim. E aí, você jogar dentro dessa empresa. Você tem que dar retorno. E você não tem apoio nenhum. Imagina esse funcionário com um AT. Não ia ser sensacional? Uhum. Assim, porque a pessoa vai mapear o que está acontecendo, que muitas vezes você não consegue ver. Eu tenho um PCD agora que eu tô querendo botar no mercado de trabalho. Fala pra mim. Mas pelo menos eu acho que no meu caso... Não, o seu não, mas eu tô falando, vamos pensar, né? Que você... Do que eu atendo, por exemplo, de 19 anos. Sim, eu acho que é muito importante, assim, porque se não há essa preocupação de cuidar, né, de uma empresa, que é algo muito importante, que inclusive nessas empresas aí, tipo Google, de primeiro mundo, né, essas empresas do Vale do Silício, elas se importam muito, pelo menos pelo que eu vejo, né, pelo que os meus professores falam, não sei se é a realidade, mas no mínimo elas têm esse intuito de se importar muito com o empregado, né, da empresa. O empregado, digo, o que foi empregado pela empresa, né? E, assim, eu acho que é muito importante você se ligar no que quem trabalha com você está passando, pelo que ele está passando, porque é dele que vai vir o retorno da empresa. Então, assim, se você só pensa no retorno e não pensa na forma de você receber esse retorno, você não vai ter nenhuma qualidade de trabalho ali. Porque não é nem pensando só no psicológico da pessoa. Por exemplo... Vamos pensar aqui de uma forma racional, sabe? Que a gente não tá nem pensando no que o outro sente. Sim. Se eu tiver uma pessoa que não tem tempo de lazer, não tem tempo de fazer um hobby, não tem tempo de cuidar do seu próprio psicológico, ela vai render mais ou menos do que uma pessoa que tem tudo isso. Então, assim, até na própria questão mesmo de rendimento de trabalho, você precisa, assim, ter essa preocupação.
Porque não é só você pensar, não, vamos ter empatia, né? Porque fulano tá sofrendo, eu preciso ajudar ele porque ele tá sofrendo. Não só por isso. Pela qualidade mesmo do trabalho que vai ser executado ali. E pra pessoa se sentir produtiva também, porque ela nota, tá? Sim, mas... Ela nota que ela tá ali só pra... Se não houver a saúde, o mundo não roda, sabe? Nada funciona. Se não houver essa questão da qualidade de vida das pessoas, o mundo não vai funcionar. Porque é muito importante, sim, que todo mundo esteja bem. Não, até óbvio que a gente tem que se preocupar com os outros, mas não só por isso. Mas com tudo, né? Porque o mundo é movido por pessoas. E essas pessoas precisam estar bem. Porque se o que move o mundo não está bem, o mundo não vai estar bem. Exatamente. Então, e o AT vai entrar para ajudar esse funcionário a colocar para fora toda a sua possibilidade, né? Exatamente. Quando a gente coloca um PCD para dentro de uma empresa, tem um currículo. Então, se aquele PCD cumpriu para aquele currículo, ele pode cumprir aquele currículo, mas o AT ajuda a ele a cumprir e ainda ir adiante. E ler tudo o que está acontecendo, porque... Por exemplo, você vai desenvolver, a cada dia está desenvolvendo mais essa leitura do outro, mas é difícil, né? Sim. Essa fisionomia está querendo dizer o quê? É. O que ela quer dizer? Ela está com raiva ou não? Ela está gostando ou não? Então, num ambiente corporativo, que a gente, que é neurotípico, a gente não entende, porque tem a regra, mas o povo não segue a regra. Agora, eu tenho que elogiar aqui o Ricardo, quando ele recebeu o laudo dele, eu mostrei para o diretor do Euclides da Cunha, o José Nildo. José Nildo, um beijo enorme para você. E o Estado estava passando por um momento muito difícil, colocando muitas disciplinas que a gente nunca tinha visto, né? E a gente tinha que pegar aquilo e começar a trabalhar. Não foi só o Estado, os colégios federais, os particulares, todos tiveram que fazer essa mudança de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as escolas tiveram essa mudança. E para todos os professores isso foi muito sofrido, porque a gente não fez aquelas matérias na faculdade, né? Então, a gente teve que aprender assim, a moda, vamos embora e aprender mesmo, para fazer o melhor que a gente podia, né? E o Ricardo foi muito impactado com isso, porque ele é autista e a rotina para ele é algo precioso, né? A rotina para eles é algo assim importantíssimo. A Sofia, quando sai pra rua comigo, é assim: onde você vai? Ou em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se eu for num outro lugar, ela fala: você não falou que é em tal lugar. E não adianta tentar comprar com sorvete. Fala assim: não, a gente faz o seguinte, a gente toma um sorvete depois, não adianta. É porque eu já me preparei psicologicamente. Porque o que acontece? Para as situações diárias, que todo mundo lida de forma normal, a gente tem que ter uma preparação. Por exemplo, eu tô aqui, mas eu tô pensando no que eu vou falar. Eu não tô falando assim, tipo, espontaneamente, sabe? O autista não é uma pessoa espontânea. Porque a gente sempre planeja tudo que a gente vai fazer. E até psicologicamente a gente vai entender assim, nesse lugar eu vou ter que agir dessa forma. Nesse lugar eu vou ter que manter é um o meu xadrez, contato. né? Que você fica ali só na estratégia. Por exemplo, manter contato visual pra mim é um quebra-cabeça. Porque eu penso, não, agora eu vou olhar, agora eu não vou mais. Tá bom, vou manter 3 segundos. Pra que olho que eu olho? Pra que olho que eu olho? Pra que câmera que eu olho? Então, assim, é muito difícil. E a gente tem sim que se preparar pra lidar com as situações, sabe? A gente tem que entender como que a gente vai agir em tal lugar. Por isso que é muito importante. Tem tempo pra falar antes, tem tempo. Por exemplo, eu não posso chegar pra Ricardo e falar assim... Hoje, por exemplo, são 11 horas do dia 9, né? Dia 9 hoje. Então, eu não posso chegar e falar... dia 8. Então, eu não posso chegar para Ricardo e falar 11 horas da manhã assim: hoje à noite nós vamos na casa da Liz e do Edson. Não posso. Tá muito... Ele vai parar, olhar pra mim e vai saber o que faz. Aconteceu isso com uma consulta que ele estava precisando de urgência dessa consulta. Eu falei: tem horário hoje, daqui a 2 horas. Ele ficou estatalado olhando pra mim e fez assim, ó. Teve um vídeo. Mexeu a cabeça e ficou assim. E eu não pude levá-lo. E eu falei: doutor, desculpa, meu marido é autista, foi pego de surpresa, não vai nem amarrado. E não foi. E aí, deixa eu só terminar de falar da escola, né? Ricardo, ele desregulou completamente, 3 dias de quarto fechado.
Foi uma coisa assim muito ruim. Ele só saía realmente para fazer o que ele tinha que fazer. Trabalhar, voltar, não falava com ninguém, comia e entrava pro quarto. E aí eu já sei que desregulou completamente. Saiu o laudo. Nisso saiu o laudo. Eu falei, conversando com o psiquiatra dele, falei, olha, tá brabo. Ele teve que ir levado para um psicólogo um dia para bater um papo com um psicólogo, dentro dessa mudança de disciplina. Aí, quando saiu o laudo, eu fui na escola e falei, olha, saiu o laudo dele. E eles notaram que ele ficou muito ruim e tudo mais. A diretora teve que um dia me ajudar a tirá-lo de sala pra gente levar pro psicólogo. E é assim, ele não fica mal educado, não fica nada, ele só fica perdido. Uhum. E aí, saiu o laudo, eu fui lá, olha, o laudo dele saiu. Ele virou pra mim e falou assim, o que você quer que a gente faça pelo Ricardo? Isso foi, eu nunca esqueci essas palavras do diretor José Nildo Onofre de Amorim. É meu irmão fora de útero. E ele falou isso, o que você quer que faça pelo Ricardo? Eu falei, deixa ele com biologia, porque ele não pode mudar a rotina. Acabou. Então, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de patrão, porque ele ali era o nosso patrão direto, o diretor, né? Ele foi assim extremamente compreensivo e ele sabe que ele tem 120% da dedicação do meu marido, estando onde ele fez o concurso para estar. E sabe o que eu acho também? Eu acho que não só nessa questão profissional, mas na dos relacionamentos interpessoais, é muito importante haver esse respeito, sabe? Porque eu tava vendo um vídeo, né, que é até de humor, assim, um vídeo de um canal que eu gosto muito, mas eu esqueci o nome agora, de uma mulher autista, a família, né, a mulher adulta autista, que é casada com um TDAH, que é casada com um TDAH, e os filhos eu acho que tem algo também. Mas sempre tem, uma mistura, provavelmente. E é um vídeo de TDAH e autista, um casal. Aí ela fala assim, hoje o que a gente vai comer à noite? Isso meio-dia. E ele fala, vamos comer sushi então? Ela fala pra ela mesma, nossa, sushi é minha comida favorita, a gente vai comer sushi. Ela passa a tarde inteira se preparando pra comer sushi. Eu sei o que é isso. Aí o que acontece? Ela se prepara, põe uma roupa específica que ela vai comer sushi, ela toda feliz, entra no carro, o marido fala, vamos comer uma pizza? Ela entra em desespero. E assim, se houver esse respeito, essa questão assim, não, eu disse isso, ela é autista, ela tem que ter uma rotina, ela tem que se preparar, eu acho que é muito mais leve pros dois. Porque não vai haver esse embate de falar, mas você disse que a gente ia comer sushi, a gente ia fazer isso. Óbvio que é uma situação bem fútil do dia a dia. Não, mas mas muito... acontece mas no dia a dia, sendo, né? inclusive o contrário, tá? Sim. O contrário, por exemplo... Adoro esse biscoito. Mãe, leva esse biscoito da minha vida. Tá se tornando Primeiro um desabafo Jesus isso aqui. Cristo, depois esse biscoito. É um desabafo. Aí, gente, ela tem intolerância alimentar. Então, os biscoitos são assim, R$10,90, uma caixinha de 40 gramas. Não é aquele biscoito imenso que custa R$3,99. Seletividade Entendeu? alimentar. 500 gramas de biscoito recheado custa R$2. Não é isso. Então, aí eu faço lá, né? Peço a Deus, Senhor, me dá Jeová Jirê, aquele que provê, né? Me dá cliente e eu compro uma caixa fechada daquele biscoito e levo pra casa. Um dia, pegou, comeu metade. Outro dia, faz uma tapioca. Outro dia, faz tijolo assado. Sofia, pelo amor de Deus, tem o biscoito. Ah, mãe, eu não gosto desse biscoito. Não é enjoei, não. Não é assim, mãe, você comprou muito, você exagerou, enjoei. Não, eu não gosto desse biscoito. O quê? Como assim eu não gosto? Não, eu não gosto. E aí não come. Isso é seletividade alimentar que chama. Existe a intolerância alimentar, que é, vai comer, vai passar mal, tá? E aí você tem que ir a um gastro específico para a gente fazer a rotina alimentar, que não é só pelo exame de sangue que se vê, não. Às vezes o exame não sai e você precisa fazer os testes em casa, né? Que a gente já passou por isso, graças a Deus, por essa fase. Então a gente já sabe o que faz mal, o que não faz. Mas a seletividade é isso. A seletividade, uma intolerância psicológica, né? O meu marido, ele tem isso, gente. Hoje eu levei um pacote, um pote de biscoito maisena pro meu pai, porque meu marido falou assim, ele tava com um problema de estômago, falou, então, biscoito maisena é bom, né? Eu conversando com ele. Posso comprar? Pode.
Tá lá o pote, dei pro meu pai. Entendeu? Então, assim, ele que é adulto, que eu falei da questão do cérebro, né? Ele sabe que ele tá fazendo errado. Então, chá, pode comprar chá? Pode, comprei. Não, eu queria suco. Aí ele fica assim, ele olha pra baixo. Queria suco hoje, pode? Suco. Aí eu boto, Ricardo, eu comprei 10 caixas de chá, um diferente do outro. Eu ligo do mercado. Você gosta de quê? Morango? Isso, aquilo? Blá, blá, blá. Isso, tá. Tô levando tudo que você pediu, tá? Dia seguinte, queria suco. E aí fica 10 dias de suco. 10 dias de suco. O chá lá assim, ó. Então, eu acho que a grande lição é a gente não levar pro pessoal, né? Isso! Porque se você leva pro pessoal, acabou, ó, viu? Ele quer me infernizar, ele quer me importante enlouquecer. a gente falar dessas A coisas. pessoa não tá fazendo isso pra... você não é o centro do universo, tá? Ele está com as questões dele. Com certeza. Então, gente... Eu falo. Não, perdão. Sabe o que eu acho também? É que, às vezes, a gente pensa que o autista ele tem que ser muito acompanhado, né? Porque há essa necessidade de acompanhamento, mas às vezes ele tá sozinho, ajuda muito também. Porque todo autista, mesmo que ele tenha um AT, ele precisa, independentemente de qualquer coisa, de um tempo sozinho. Sim, E concordo. até mesmo nesses desenhos assim que a gente vê, né, de comédia no Mr. Bean, essas coisas, eu acho que o Mr. Bean era autista. Eu também sim. acho. Eu também acho. Ele mora sozinho com o ursinho de pelúcia dele. Pra isso, o autista Faz as coisas dele. Faz as coisas dele. Passou é dos uma 24 pessoa anos. produtiva. É isso. Então, assim, independentemente, eu acho que a gente tem que respeitar, sabendo que mesmo que eles tenham essa necessidade de um auxílio, eles são seres humanos. Sim. E a gente precisa muito desse tempo sozinho também, sabe? E é uma das características do autista. Sim, essa questão do autismo, né? Auto-eu. Então você precisa ter uma boa relação com você, senão você não funciona. Lá em casa tem 3 apartamentos dentro de um só. Lá em casa também. É o apartamento da Sofia, o apartamento do Ricardo e o meu apartamento, que aí Ricardo à noite vai lá dormir quando ele quer ir pra lá, porque ele tem o quarto dele, que é o mundo dele. Tem bateria no quarto, computador, cama, estante com um monte de coisa, tudo dele tá Meu lá. quarto É a chegou a ter uma caverna, cafeteira. Porque eu adoro café. E eu não tava bem, eu não queria sair do quarto. E a gente comprou uma cafeteira pro meu quarto virar o meu apartamento. Eu tenho a minha cozinha, meu banheiro, tudo que eu precisava ali, porque senão... Então, gente, eu acho que esse olhar que a gente quer levar para as pessoas, Deixa eu só para dar elas verem o seguinte, que muita coisa a gente acha que é frescura. Não, o Ricardo no quarto, no gente Ricardo, fresca, as ó, coisas tem do dinheiro. Ricardo, todas as coisas dele, todas, roupa, sapato, tudo fica no quarto dele. E nós temos o nosso quarto em comum onde ele só vai dormir. Porque as coisas dele ficam todas nesse quarto. Chega a ponto disso. Ele tem o banheiro dele, eu tenho o meu banheiro, a Sofia tem o banheiro dela. Agora, também tem o seguinte, a gente tem a sala, onde a gente tem horas do dia sagradas, onde a gente fica junto. Mais ou menos umas 6 e pouca da tarde. Sim. A família se reúne na sala, ela vai fazer comida pra ele e pra ela. A gente liga a televisão em coisas engraçadas. Então, de 6 às 7, meia, 8 horas, a gente fica junto. Mas o restante é o horário de cada um. Então, eu acho que a mudança de mente que é necessária, né, para a sociedade como um todo vamos respeitar o outro como ele é, cara. Porque fica muito negócio de um monte de mimimi, né? Mas quando chega no autista, agora todo mundo é autista. Por que vai pra viver lá em tudo. casa, vai ver na tua casa ver se todo mundo é autista. Então, vamos ter um olhar respeitoso para que a pessoa seja livre para ser quem ela é, cara. Isso que eu acho que é o mais importante. Agora, o autista tem que saber com quem casa, né? Já imaginou meu marido casado com uma mulher assim? Você não me dá atenção? Você não fica comigo? Você precisa ficar mais comigo? Você só fica aí fazendo essas coisas? E nós Por isso também... que o autista casa tanto. O homem E comete nós? homicídio contra a mulher casada com ele. Joga pela em janela. casa. Não, quando... hoje eu analiso que o Edson é o parceiro ideal para mim, por quê? Porque apesar de eu ter as minhas carências, às vezes eu reclamo que ele tá muito seco, que ele tá muito... Eu reclamo. Mas, apesar disso,
Uma pessoa grudada em mim também, Deus me livre. Igual, amiga. Somos duas. Nossos Então, autistas assim, nasceram pra nós. É maravilhoso. Coisa que eu não sei lidar, traição. Nunca vai te trair um autista? Não vai trair. O cara é todo certinho, não consegue dar conta de mim. Imagina duas. Não consegue entender a cabeça humana. O cara não mente. O cara é todo certinho. Ele valoriza pra caramba a família tá em primeiro lugar pra ele, né? Ele não fica grudado com a gente, mas ele tá presente. Ele participa. É prioridade na vida dele. Então, eu sou super bem casada e dou muito mérito aí nesse meio ao autismo. Porque o autismo dele o protegeu de muita coisa. É verdade. E o manteve numa linha que, no ambiente que ele cresceu, poderia ter ido para vários outros lados que ele não foi órfão cedo, né, de pai e tudo. Então, assim, nada vem por acaso. Se a gente tivesse outro olhar, né, e não levar isso como âncora, é isso que você tá... Mas foi um caminho, né, até chegar aqui, Até a né? forma do Edson lidar com essa história dele, né, a questão do pai e tudo, é uma forma autística de lidar. Ele poderia ter tido, assim, grandes comprometimentos com isso que ele fala. Meu pai foi meu exemplo disso, meu pai me ensinou isso. Ele fala sabendo a participação do pai dele na vida dele. E ele perdeu o pai. Então, e cedo. Então, ele poderia ser marcado, se ele fosse neurotípico, de uma forma muito negativa, que eu tô falando, protegeu, né? ele. Protegeu, foi impressionante. O próprio Leandro também. Nesse ambiente hoje que a gente vive, né? Que tá tudo trocado. Os valores. Tá tudo confuso. Ele ser autista protege ele dessa loucura que tá aí. Sim. Então, eles são muito racionais. O que eu acho que é muito necessário para a sociedade saber lidar com esse tipo de gente é a maturidade. Porque o maior nível de maturidade que tem é a aceitação. Porque você só precisa aceitar que as coisas acontecem e que as pessoas são diferentes e que você tem que respeitar independentemente de qualquer coisa. Porque não adianta você forçar alguém a ser algo que ele não é, que não vai mudar. Então, assim, a maturidade que a pessoa precisa ter é da aceitação e de saber como lidar com isso. E saber que autista não tem cara, né? Sim. Porque igual na loja, a gente foi numa loja que tava assim, muita gente, muito barulho. Eu falei, Sofia, vai ter um tempo X pra ficar aqui dentro, não vai conseguir ficar mais do que o tempo X. Aí fomos pra fila, ela foi pra fila da prioridade, aí um homem ficou olhando assim, aí eu falei, ela é autista, ela tem que sair correndo daqui. O que? Ela é autista? Ela não tem cara. Eu fico imaginando qual é a cara de autista que tá na cabeça desse homem. Ai, meu Qual Deus. é a cara? Me deu vontade. Desenha aqui, por favor. Qual é a cara que você acha Eu que acho tem um que autista? para as pessoas o autista não existe nível de autismo, sabe? Eu acho que as pessoas acham que o autista é com certeza aquela criança que tá no canto assim, ou girando, Balançando. ou balançando a cabeça, ou fazendo estereotipia. Mas eles esquecem que autista não precisa estar com colarzinho. Autista não precisa estar de fone de ouvido que tira ruído. Então, assim, o nível Mas precisa estar de fone de ouvido. Sim, é verdade. Depende, tá? Aham. Mas É, eu mas tem- preciso. Leandro Mas, também. assim, eu acho que é muito importante o respeito mesmo. E a maturidade de saber como lidar com essa situação. Porque se não houver maturidade, o mundo não vai girar e não vai saber como lidar, porque todo mundo é diferente. E saber que as pessoas são diferentes e saber como lidar com isso é a chave que a gente É o que eu precisa. falo também é o seguinte, eu trato a depressão desde 2016, né? E beijo, doutor Álvaro. Não vai ver isso nunca. Ele é desses, ele é muito engraçado. Eu vou falar pra ele ver. O doutor Álvaro, ele me ajuda muito, é meu amigo mesmo, doutor Álvaro Smoca. E eu trato desde 2016. Aí o pessoal fala assim, nossa, Aline, mas você é tão feliz, tão assim, tão assado, né? Tratando depressão. Eu falei, tira o remédio. Tira o remédio, vamos tirar um mêsinho só pra ver como é que fica. Entendeu? Então, assim, quando eu falo isso, eu também não preciso de cuidado, não. Ela é muito maneira. Não, eu me trato. Ué, um é autista e se trata, por isso talvez ele não tenha cara, Sim. né? Uma tem depressão e trata com ansiedade, depressão e ansiedade generalizada, e eu me trato, tomo meus medicamentos. Agora eu preciso tirar os medicamentos pra mostrar como é que eu fico, pra poder a pessoa falar assim, realmente. As ela... pessoas esquecem que existe o masking. Que o pessoal, assim, até a pessoa que não tá sendo tratada de depressão,
Tem muito vídeo na internet, se quiser procurar. É muito triste, mas tem muito vídeo da internet de últimas fotos tiradas com pessoas que tiraram a própria vida. O último vídeo gravado de cantores famosos que tiraram a própria vida. Em consideração. E as pessoas estão rindo, sabe? Tem um cantor que a minha amiga gosta muito que se chama Chester Bennington. Ele é o vocalista de uma banda chamada Linkin Park. E ele era muito feliz, assim, aparentemente. O último vídeo gravado dele foi um vídeo dele fazendo piada, fazendo bobagem, um monte de coisa. E assim, logo depois, umas 6 horas depois, ele foi encontrado enforcado. Por ele mesmo. Então, assim, as pessoas não entendem que a aparência é uma coisa, assim, que a gente tem que lidar, né? Que a gente tem que levar em consideração pra saber lidar com as pessoas, mas não é o principal. Porque as pessoas são um quebra-cabeça, você tem que desvendar elas, você não pode tirar conclusões. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito respeito e muita empatia pra saber lidar com esse tipo de gente. Esse tipo de gente, eu digo todo mundo. Todo mundo, é ser humano. Então, o que você acha, em uma palavra, que foi a sua virada de chave pra você fazer desse limão a limonada que você fez, que hoje você é terapeuta, você é uma referência pra mim, pra minha família, pra outras famílias. Você hoje conseguiu estabilidade na tua família, né, de tanta coisa que você viveu. Uma palavra que você acha que foi a virada de chave? Deus. Sabia. É só ele, né? Uhum. E você? Eu acho que pensar. Pensar. Porque se a gente não pensar nas coisas, a gente simplesmente lidar com elas como se não fosse nada. Sai do automático, Sai né? no automático e a gente não sabe lidar com as coisas por instinto, sabe? A gente tem que pensar nas coisas, a gente tem que tirar conclusões que façam sentido. E que não seja assim, tipo, não, coitado, vou deixar ele lá porque ele é diferente. Mas assim, pensar por que ele é diferente, sabe? Por que eu tenho que lidar com ele dessa forma e não daquela? Sabe? Então, assim, eu acho que pensar é uma coisa muito importante. Já que minha mãe já falou Deus, né? Então, é isso. Verdade. Gente, Deus e pensar, tudo. É consciência, né? E Deus. Sim. Sensacional, gente. Vocês viram por que vocês são um sucesso? Porque vocês pensam e tem Deus. E a gente saiu de ET para AT. Com certeza. Eu te vejo como uma musicoterapeuta. Você vai trabalhar na música e também em terapia, porque você tem uma empatia. Eu vi você com as crianças, eu vi você interagindo. E sabe de uma coisa que na ecoterapia me chocou quando eu soube? Que os cavalos escolhidos para trabalhar na ecoterapia são os cavalos tristes. Por quê? Porque os cavalos alegres, eles são ariscos, eles não podem. Então, ou seja, é o cavalo triste cuidando da criança triste e vice-versa. Você tá entendendo a profundidade? Sim. E cavalos têm muitos sentimentos. Muito. Então, a gente atua com a T como terapeuta usando as nossas próprias tristezas. E é isso. Então, gente, eu quero muito agradecer a vocês. Sofia, você nem sabia que ia falar. Olha que desafio! Foi maravilhoso. Eu te vejo uma terapeuta assim incrível, musicoterapeuta. Você vai trabalhar as suas tristezas nas tristezas das crianças e com a música. A música vai ser o remédio, o tratamento através da música. E você, minha querida, eu quero te agradecer muito. Eu te agradeço. Pela sua parceria, cara. Porque, olha, quando cheguei com esse projeto de agência de AT, muita gente nem entendeu o que eu falei, né? E você não só entendeu, como vestiu a camisa e tá comigo. E eu quero te agradecer muito. Isso é de Deus mesmo. E a gente vai crescer muito, eu tenho certeza. Eu fico muito feliz em trabalhar com você nesse propósito. Porque o AT é a figura que vai estar trabalhando o que hoje o cuidador não consegue fazer. O cuidador faz muita coisa. Um beijo para todos os cuidadores. Vocês nunca serão substituídos. Mas existem pessoas que, além dos cuidadores, precisam de ATs para que elas alcancem uma autonomia. E isso não tem sido feito. E há pessoas com capacidade que estão se perdendo pela falta de um AT.
Vai ter o cuidador e o AT. É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada a você. Então, espero que vocês tenham amado, assim como eu amei. Tá bom, gente? Até a próxima. Um beijo.